Esta mostra aquele reinado mais longevo, aquele que com o reinado menos longevo. Aquele que é considerado o monarca com o reinado mais longo é Luís XIV, que reinou de 1643 a 1715, durante 72 anos e 100 dias. Sob Lusa II de Eswatini, 82 anos. Porém, existe muita controvérsia em relação a tal afirmação, pois existem dois monarcas africanos que teriam governado por mais tempo. Sob Rusa II de Eswatini, 82 anos, e Pepe II, 94 anos, do Egito. Porém, Subrusa II reinou como título de chefe supremo, um título simbólico até 1967, recebendo o título de rei apenas em 1982. Além do fato de que o reino de Suazilândia, então é na Suazilândia, né, que é um pequeno país encravado dentro da África do Sul. É um país, né, bem no sul do continente africano. Não era um estado soberano. A maior parte do reinado de Subrusa II, visando sua independência do Reino Unido somente em 1968. Faraó Pepe II teria governado o Egito Antigo durante o segundo milênio antes de Cristo por 94 anos, mas nada comprovado. Então essas questões aí acho que ficam meio... não pode ser considerado mesmo, porque é muito antigo, né? No caso do faraó egípcio, acho que não tem como se ter certeza, né? Mas esses dados mais recentes, por exemplo, então Luís XIV seria o mais longevo. Tem da Tailândia, Bumbo do Liade. Da Tailândia. Foi de 1946 a 2016, 70 anos, 5 meses foi o segundo. Então, iram até a data da sua morte. É o monarca contemporâneo com o maior reinado. João II de Liechtenstein, é um pequeno país, é uma espécie de cidade da Europa, de 1858 a 1929, 70 anos e 4 meses, reinou até a data da sua morte. Isabel II, Elizabeth II, do Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Então, ela não é a monarca só do Reino Unido, né? Como eu falei aqui. Ela é também da Austrália, do Canadá e da Nova Zelândia, a chefe de Estado. Então ela está reinando, por enquanto, há 69 anos. Então é o atual reinado mais longo. É a rainha há mais tempo no trono em toda a história. Rainha, né? Os anteriores foram reis, né? Francisco José, da Império Austríaco, né? Reinou por 68 anos. Interessante. Aliás, eu vou falar da questão da monarquia na França, por exemplo. Aliás, ontem eu peguei uma página, quer dizer, um grupo, né, no Facebook, Império
grupo de Santa Catarina. Eu achei bem interessante. Eu coloquei no Facebook. Vamos ver aqui. Eu postei aqui numa. Chamo de Diário Celeste, né? Como já disse. O último aqui de ontem, é quarta-feira, 21 de abril de 2021, número 114. Eu compartilhei nesse diário sobre a mãe do Brasil, né? Que é a Dona Leopoldina. Foi postado numa página Instituto Imperial Catarinense. Eu faço parte desse grupo. Aliás, eu tenho muitos grupos que participam. Né? Faço isso mais com a intenção de divulgar a mensagem do Graal, né? Os inscritos, enfim. Eu sempre procuro essa é minha principal finalidade aqui nas redes sociais. Eu estou vendo aqui que o vídeo, eu acho que ele se interrompeu. Eu nem prestei atenção, já está 39 minutos aqui, 40 minutos. Eu acho que ele foi interrompido, eu nem prestei atenção, fui falando. O tempo passa, né? O tempo voa, impressionante. Eu nem prestei atenção aqui no tempo. Eu acho que ele foi encerrado e continuou outro. Então não teve intervalo, né? Porque aqui no celular os vídeos eles têm um tempo aí de uns 32 minutos, assim. Né? Então eu vou continuar até terminar, né? Acho que vai dar mais ou menos 1 hora total, né? Mas possivelmente foi 2 vídeos. Eu geralmente encerro, né? Quando dá uns 32 minutos. E, enfim. Então eu partilhei uma notícia aqui, uma postagem muito interessante. A mãe do Brasil, né? Dona Leopoldina, né? História muito interessante dela. Agora, eu estava falando sobre a monarquia da França. Ontem à noite eu estava pesquisando um pouco nos grupos monárquicos, porque eu acho que é uma inspiração, viu? Ontem eu acabei, assim, eu acordei, pensei sobre a questão aí da monarquia do Brasil, né? E tem que ter uma proposta, uma proposta assim, vamos dizer assim, razoável para o tal momento brasileiro, que o grupo monarca ele está crescendo. Acho que desde o advento da República há 131 anos, ele está com muitos grupos, muitas pessoas já estão começando a pensar nisso. Embora percentualmente, se for fazer uma pesquisa, eu acho que os favoráveis à monarquia no Brasil, acho que não chega a 20%, talvez uns 10%. E olha lá, né? A gente não sabe. Como o único plebiscito que foi feito para a população decidir foi em 1993. Foi 104 anos após o advento da República, né? Mas o que acontece? Quando fez o golpe republicano, se dizia que ia fazer um plebiscito dentro de não sei quantos anos, talvez uns 10, 20 anos, mas nunca foi feito. Porque os republicanos eles sempre são ardilosos, né? Eles sempre são falsos, que se baseiam em mentira, em muito cálculo. Eles não pensam assim na verdadeira harmonia da nação, felicidade, de exemplos. Né? Então,
não entende o conceito da monarquia, né? Finalidade da monarquia. Bom, mas eu estava pesquisando e veio essa ideia de uma proposta razoável para que a monarquia voltasse ao Brasil, seja restituída, o império, né? Império porque o país é muito grande, é uma nação muito grande. Então, aliás, eu acho que eu vou colocar o título nesse vídeo de Império do Brasil Restituído, ou Restituição do Império do Brasil. Então, é muito interessante, né? Isso enobrece as pessoas, ela tem um sentido mais de família, de respeito, desde completamente oposto à anarquia, ao comunismo, ao socialismo, né? E, aliás, não pode, isso é uma garantia, né? Eu sempre também digo que a garantia para não existir o comunismo, de ser totalmente erradicado, se tornar ilegal, isso até é possível, né? Mesmo no sistema republicano. Na Áustria, me parece que o comunismo já é proibido, né? Por lei, na Constituição. Isso também pode acontecer no Brasil, mas ainda tem muitos ainda que se ligam a esse pensamento socialista, comunista, só dá problema, só dá desgraça. O próprio Hitler, o partido dele era trabalhista socialista. Era diferente da Rússia, né? Mas indiretamente, tem influência. O Hitler tinha mais ideias, quer dizer, uma visão, ele, enfim, se, torna, se achava o dono da Alemanha, tirou a propriedade dos judeus, perseguição, e então ele tinha um viés comunista. Ele era muito mais comunista do que democrata. Então o próprio nome do Partido Nazista estava lá. Da Social, Partido do Trabalhador Social, Socialista, alguma coisa assim. Mas eu estava, conforme estava dizendo, pesquisando nesses grupos, e eu li um trecho, um dos grupos muito interessante sobre Luís XVI, né, com a Revolução Francesa. Eu achei muito marcante o que ele disse. Olha só, Luís XVI, certamente foi injustiçado. Eu morro inocente de todos os crimes que me imputam. Perdoo os autores de minha morte. Rogo a Deus que o sangue que vós derramais jamais recaia sobre a França. Olha, muito profunda essa mensagem. Porque é um crime, né? É um grande crime e isso retorna para a nação, né? Então ele fez uma intercessão aí, né? Sua Majestade o Rei Luís XVI da França e Navarra, ao ser sentenciado à morte pelos rebeldes de Napoleão. Engraçado que o próprio Napoleão depois se autoproclamou, né? Rei. Diz que na coroação dele, ele próprio pegou a coroa que estava na mão do Papa e colocou na cabeça. Então ele se autocoroou. Então você vê como que são as coisas, né? Napoleão, revolucionário, que até Beethoven dedicou uma sinfonia, a terceira sinfonia, heróica, né? Porque o Beethoven não gostava da monarquia, né? Ele era um sujeito meio rebelde, né? Não entendia. Ele vivia na Áustria, né? Ele estava gigante como músico, né? Como autor. Vou tomar só um gole de água aqui.
É, então, Beethoven, ele, ele não gostava. Até teve um episódio que ele estava passeando, conversando com Goethe, né? O grande poeta alemão, e ele se defrontou com, acho que, acho que um próprio imperador, ou com a família imperial, e ele simplesmente passou direto. Né? Ele não se curvou, né? Porque era costume se curvar, né? Hoje, não sei, né? Como que é o costume, mas oriental, sim. Eu acho que no Japão, né? Assim, se curva, né? Perante a Rainha Elizabeth, mas enfim, existe uma certa reverência aos monarcas, né? Mas ele não se curvou, ele passou reto, né? Enquanto que Goethe se curvou. E aí houve até o comentário de Beethoven que achava que Goethe era muito servil, né? Essas, essas, essas normas, essas coisas, né? Mas o Goethe era uma pessoa muito espiritualizada, ele não ia, vamos supor assim, ser desrespeitoso com a família, né? Imperial. E Beethoven, eu acho que ele estava também muito convencido da, de quem ele era, um músico super talentoso, né? A importância dele. Ele tem uma grande importância, mas ele não era o rei, né? Ele não era rei, ele era um súdito. Na verdade, Beethoven era um súdito. Aliás, Beethoven, eu estava comentando sobre essa questão de reencarnação. Eu tenho a impressão que ele foi o grande, nessa vida mais recente, o grande maestro Herbert von Karajan, da Filarmônica de Berlim, né? Durante o período que ele foi regente titular da Filarmônica de Berlim. A Filarmônica era considerada a maior orquestra do mundo, né? Mais perfeita, a melhor, enfim. Hoje ela é considerada a segunda, né? Uma eleição que eles fazem, acho que entre todas as pessoas da música, enfim, eu não sei exatamente como se faz essa eleição, mas a primeira hoje é considerada do Concertgebouw de Amsterdã, a Filarmônica ou Sinfônica de Amsterdã, do Concertgebouw de Amsterdã. Mas então o cara, eu tenho a impressão que ele foi o Beethoven. E ele também. O Beethoven talvez tenha sido a personalidade musical mais destacada, né? Até mais do que Bach, Johann Sebastian Bach, do que Mozart. Mais que teve uma composição mais profunda, né? Mais entranhada, né? Meus favoritos são Beethoven, Mozart, Bach, enfim, os clássicos, Handel, não, Haydn, Joseph Haydn, Handel também, né? Bom, agora vamos. Então eu falei de Luís XV, né? Essa questão. O meu estilo assim de vida assim é pegar um tema assim, mas não ser assim exatamente rigoroso naquele tema. Eu vou conforme surgem as ideias, vou saindo um pouco, é um pouco livre, né? Agora sobre a família imperial brasileira, tem o Dom Rafael, né? Que eu tenho a impressão que ele vai ser o futuro monarca no Brasil, porque Dom Bertrand, ele. Quer dizer, o Dom Luís, que seria o monarca do Brasil, que é o chefe da Casa Imperial do Brasil desde 1980, ele seria o sexto monarca do Brasil, né? Então já está, vamos supor, ele está há 41 anos, né? Mas ele já tem, ele é de 38, ele
tem 83 anos, 82, 83 anos. Ele acho que já tem alguma saúde um pouco debilitada. O irmão dele, que tem 80 anos, Dom Bertrand, que ele mais divulga, ele tem uma disposição muito. Ele que mais divulga a causa monarquista. Mas já também está bem idoso, né? Eu não sei se ele vai ter tempo, caso seja restaurado, tempo para ser o monarca. Mas ele seria o segundo, né? O primeiro Dom Luís, o segundo Dom Bertrand e o terceiro Dom Antônio, que é o pai do quarto na linha sucessória, que é o príncipe Dom Rafael, que é um jovem, talvez de uns 35 anos, ou por aí, uns 40. Tenho a impressão que ele, eu não sei quando vai ser restaurado, para mim é certeza que o Brasil vai voltar a ser monarquia, vai ser império, porque está na alma do brasileiro, né? Nos nossos primórdios como país, como nação, é a monarquia. Então vai voltar. Aliás, eu acho que vai ter uma tendência no mundo inteiro de voltar à monarquia. Mas então tem uma fala aqui do príncipe Dom Rafael, de Orleans e Bragança, que eu anotei aqui também. O chefe de Estado eu acabei escrevendo assim muito rabiscado, nem eu estou entendendo. Mas o chefe de Estado está no poder para não está no poder agora sim. O chefe de Estado não está no poder para se beneficiar do povo. É o povo que deve se beneficiar do chefe de Estado. O chefe de Estado está a serviço do povo. Muito importante essa fala, viu? O chefe de Estado não está no poder para se beneficiar do povo. É o povo que deve se beneficiar do chefe de Estado. O chefe de Estado está a serviço do povo. Vossa Alteza Vossa Alteza Príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança. Vossa Alteza Imperial, né? Então é isso. E você vê que o povo, a República justamente quer explorar o povo, principalmente os comunistas, né? Eles se tornam donos de tudo, pegam as empresas, se sentem donos de tudo e não fazem nada, não produzem, na verdade, nada, só por influência, querem o poder, né? Poder para se beneficiar. A fala também de Luís XVI da França também é impressionante, né? Eu fiquei impressionado com o que ele disse, né? Porque certamente vem um karma, né? Quando é um crime. Você vê a Rússia também, né? Que a família imperial já foi massacrada, né? Pelos comunistas, né? E tudo isso volta como um crime da própria da própria população. É um crime, é um karma, né? Da nação. Bom, a França sofreu muito, né? Também na Segunda Guerra. Isso eu acho que só pode ser restituído quando voltar a monarquia. Na França também tem que voltar a monarquia, na Rússia também. Então parece que a nação ela fica sofrendo, né? Você vê o Reino Unido, bom, sofreu também na Segunda Guerra, foi bombardeada, mas ela se manteve firme, né? Ela resistiu, ela foi decisiva na Segunda Guerra. Parece que as nações que são monarquistas têm alguma proteção especial, né? O Japão foi bem castigado, lógico, na Segunda Guerra.
Mas o povo teve tem uma moral firme, né? Uma educação, né? Tem algo, um sustentáculo, né? A Alemanha também é um povo muito especial, mas ele acho que sofreu muito também, né? Ele acho que não tem. Faltou também a monarquia, né? Eu estava falando também sobre a data de hoje, que é do descobrimento do Brasil. Peguei aqui tentando. Eu acho que eu vou continuar com esse vídeo. Eu acho que ele vai ser interrompido. E mas eu vou procurar se direto, porque porque eu estou percebendo aqui que os vídeos que eu gravo aqui pelo celular, eu gravo no celular, prefiro do que o computador, porque o computador meu é meio pouco antigo, acho que o som não é bom, eu não tenho muita prática e os vídeos gravados no computador eles são mais longos, né? Mas eu acho que o áudio não fica bom, a câmera também não. Acho que não é uma câmera de cristal, ela fica um pouco embaçada. Então eu estou preferindo gravar no celular mesmo. O que é importante mais é uma boa imagem, um bom som, um áudio. Isso são os fundamentais, né? Principalmente áudio, né? E é um tanto dinâmica, nem gosto de procurar deixar a câmera fixa, porque eu acho que pego um livro de um lado, pego do outro, eu acho que é mais. O meu finalidade, até eu agradeço quem se inscrevia no canal, enfim, mas a minha finalidade não é lógico, eu gostaria de ter bastante inscrito. Atualmente o meu canal inaugurei em outubro de 2019, então tem aí 1 ano e meio que eu estou aqui no canal. Tem poucos inscritos, atualmente está com 53 inscritos, mas é importante, eu gostaria de ter muitos inscritos, mas isso não é a finalidade, principalmente é ser fiel aos temas que eu estou desenvolvendo, né? Eu até queria falar um pouco sobre esse livro aqui, ó, Revelações Inéditas da História do Brasil. Deixa eu até mostrar novamente. Eu mostrei no primeiro. E o Roselius von Sass, editado pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br. E tem um trecho desse livro, do capítulo Leopoldina, está aqui, o livro de bolso, Leopoldina. Uma vida pela independência. Livro de bolso. Né? Eu estava só pensando um pouco sobre essa questão da descoberta do Brasil. Porque José von Sass pega desde a história dos antigos povos do Brasil, antes da descoberta do Brasil, né? Tupi, enfim, é uma história, um livro maravilhoso. Pena que as pessoas não têm essa espiritualidade profunda, elas olham assim esses livros como se fosse ficção, mas não é assim, são fatos reais mesmo. José von Sass foi uma escritora espiritualista extraordinária. Talvez uma das pessoas mais espiritualizadas que já pisaram essa terra, né? Vamos dizer assim. Afora Jesus Cristo e Emmanuel, o Messias Jesus Cristo e Messias Emmanuel Bidruchin, né? Que é o Filho do Homem, que são Deus, né? Deus já pisou aqui na terra e não vai pisar mais, não vão encarnar mais. Mas quer dizer, Rosário von Sass, ela é um espírito primordial, ela não é um espírito comum desenvolvido, ela teve uma missão.
E por isso que ela veio aqui cumprir uma lição até do juízo final. Daí o livro dela, o livro do juízo final. Aí, capítulo aqui. Alguns pormenores sobre o descobrimento do Brasil. Como hoje é o dia que se comemora 521 anos do descobrimento do Brasil, vamos ver aqui alguma coisa destacável. Aí, alguns pormenores sobre o descobrimento do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral, à frente das suas 13 aventureiras naus, aportou na costa do Brasil atual, teve, assim como o astrônomo da frota, João Matias, uma curiosa impressão. A sensação que tenho, disse, é como se estivéssemos tocando em porto já bem conhecido de uma terra natal. João Matias acenou com a cabeça, concordando que exatamente isso era o que também vinha sentindo. O mesmo estranho efeito dominava parte da tripulação. Dessa maneira, nem Cabral nem João Matias poderiam recriminar o fato de alguns de seus homens que já tinham atado relações com os indígenas terem deixado de retornar a bordo ao levantar dos ferros para a viagem de regresso a Portugal. Então, alguns ficaram no Brasil, né? Cabral tratou logo de achar um nome para a terra recém-descoberta. O mesmo fizeram João Matias e os padres franciscanos que faziam parte da comitiva. Um dia de manhã, João Matias, manifestando seu ponto de vista, declarou que a nova terra, ou a ilha, deveria chamar-se Vera Cruz, o que foi apoiado por Cabral. Igualmente desejoso de uma denominação que se referisse ao símbolo da cruz. Os franciscanos, por sua vez, também ficaram contentes com o nome escolhido. Na nova terra, a cruz, o nome de Cristo e o seu sacrifício pela humanidade teriam de ser pregados necessariamente aos nativos. João Matias, entretanto,